para poder falar um pouquinho sobre as constelações na água. Como que funciona? Que energia é essa que essas constelações possibilitam nós consteladores facilitar o campo de qualquer pessoa? Então, nas constelações na água, como nós somos 70% de água, nós conseguimos, através desse veículo poderosíssimo, vislumbrar a constelação das pessoas. Então, nessa oportunidade, né, que a gente coloca as nossas questões na água, o campo energético, né, o campo morfogenético que Rupert Sheldrake sempre falou que existiu e a ciência comprovou através de um prêmio Nobel que ele recebeu, nós conseguimos estabilizar a relação das dinâmicas ocultas. Então, a água é tão importante para o ser humano que a gente começa a ver as questões quando o ser humano está no útero da mãe, né? Então ele fica o tempo todo hidratado dentro de uma bolsa d'água. Então a água nos influencia diretamente. Então a água o tempo todo nos permeia, né? O oceano, né? A quantidade de água que existe na Terra, 70%, o corpo humano, 70%. E como nós podemos, dentro das terapias holísticas, ignorar essa importância dessa água dentro do universo das constelações. Então, muitas pessoas, né, muitos ancestrais, né, nossos da humanidade, viam as questões do cotidiano através da água. Isso não é magia, isso não é algo mirabolante, isso é a ciência das pessoas que viviam naquela época. Nós hoje, dentro da humanidade, nós só acreditamos naquilo que é comprovado cientificamente, né? E as coisas que traz cura, traz esclarecimentos e são crendices, né? Que a gente antigamente ouvia muito falar de crendices, de pessoas que aprenderam isso, que foi passando de pai para filho, e isso chegou até nós. Então, a força dos campos morfogenéticos na água também fica muito claro quando a gente coloca uma constelação. Então, nós tivemos a oportunidade, dentro dessa formação que eu fiz de constelações na água, de constelar o Covid, né? E o Covid, dentro do que foi colocado, né, ficou muito claro que colocou-se o Covid na água, né? Era tipo um marinex de água e colocou o representante do Covid. E nessa oportunidade ele deslocou um pouquinho do centro e foi para o lado. E aí colocou-se também os brasileiros, né? Colocou um representante dos brasileiros. No momento que coloca esse representante dos brasileiros nessa constelação de água, os brasileiros entram no centro da constelação e quando se deparam com o Covid, viram de costa, tá, gente? Os brasileiros ficam de costa para o Covid. E aí sugeriu-se colocar o governo. O governo entra também e na hora que o governo é colocado no campo, ele também se vira para o Covid. E aí no desembolar, né, vou fazer um resumo breve, no desembolar da constelação ficou muito claramente, né, que o percentual de brasileiros que acreditam na doença, né, no Covid, é um número bem pequeno, tá, gente? As pessoas que respeitam o Covid é um número bem pequeno, por volta dos 30%. E 70% das pessoas não acreditam no vírus. E aí quando viu o sentimento que tinha nesses representantes do governo e dos brasileiros, eram basicamente os mesmos sentimentos. Foi o que eu falei com vocês, né? Quando a gente fala do governo, a gente está falando de algo nosso também. Então, nos representantes do governo e dos brasileiros, havia um sentimento de olhar para si. E tá muito comum a gente olhar isso aí por fora. E também um sentimento do financeiro. Então as pessoas que tanto o governo quanto os brasileiros estão preocupados com eles mesmos e também com o financeiro. Então, no desembolar das constelações, pedimos para colocar a vacina. E eu não pedi, quem pediu foram as pessoas que estavam lá na aula. Eu não achei coerente colocar a vacina, porque o sentimento que eu tenho em relação à vacina é o mesmo sentimento que apareceu lá. Na hora que colocou a vacina no meio da constelação, ela foi para o canto de costa para tudo. Como se a vacina tivesse alheio a tudo isso que estava acontecendo, né?
Então, a vacina, ela não é a solução para a saída do Covid da face da Terra. Então, a vacina, ela ficou afastada como se ela não entendesse o que estava acontecendo ali. E aí o Covid, conforme foram falando as palavras de cura, foi aliviando, mas nem tanto. Aí pedimos para colocar o tempo do Covid ainda na humanidade, né? Aí prevenimos lá, né? Pedimos, né? Fizemos uma previsão para novembro, como estaria em novembro a situação do Covid. E apareceu a seguinte situação: em novembro ele estará mais ameno, mas não estará, ele ainda estará muito presente, entende? E aí veio os sentimentos do Covid, né? Então, só para vocês entenderem, nas constelações a gente sente os sentimentos. E o sentimento que veio do Covid para a humanidade, né? Não somente para os brasileiros e para o governo do Brasil, porque aqui o Covid tomou uma proporção diferente, né, gente? A gente consegue perceber que aqui, quando o Covid chega, ele toma uma proporção política, né? Então, as pessoas começaram a duvidar da questão da dualidade, né? Do certo e do errado. Dele estar a serviço dos políticos, né? Esse foi o tema que a gente viu que perpassou aí quando o Covid chega no Brasil, né? Foram manifestações de partidos, né? Houve uma ruptura e isso apareceu lá também. Os brasileiros estão muito divididos e apareceu essa questão da ruptura, em que as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam, e tem os conflitos. E aí eu vi uma charge que foi muito pertinente a essa situação, que colocou-se um Covid assim, tipo numa caminha assim de psiquiatra, né? Aí uma charge do psiquiatra olhando pro Covid deitado naquela cama de psiquiatra. Aí o psiquiatra fala com o Covid assim, achei super interessante e pertinente. Se eu achar, vou publicá-la de novo. Covid, o que você está sentindo? Aí o Covid vai e responde pro psiquiatra: não sei, desde quando eu cheguei aqui, tudo é culpa minha. E aqui no Brasil não foi muito diferente dos outros países, né? Tirando os Estados Unidos, que tá bem parecido, mas aqui no Brasil ele tomou uma conotação política, né? Então as pessoas acreditam que é uma farsa, que o vírus não existe e que não é dessa grandiosidade. E aí a gente começou a perceber o sentimento que existia do Covid. Então o Covid veio para a expansão da consciência, tá, gente? E só vai diminuir a questão da proliferação desse vírus na hora que as pessoas começarem a tomar consciência do outro, entendeu? Da importância dele e do outro, e vermos que todos somos um, entendeu? Então deixou bem claro que o Covid veio com uma tomada de consciência da humanidade, e as pessoas não estão entendendo isso, né? E aí depois experimentamos no campo, porque no campo nós podemos experimentar, na vida não, né? Aí experimentamos as terapias holísticas e os consteladores. Quando entram no campo, o que acontece? Começa o governo e os brasileiros a virarem para olhar para o Covid. Então, ficou muito claro que para essa tomada de consciência em relação ao Covid, da importância do Covid quanto humanidade, tá, gente? Que a gente vive um momento histórico quanto humanidade, só vai acontecer diante de pessoas que proliferam e façam o papel das pessoas tomarem consciência da seriedade. Porque se fosse o Covid uma ilusão ou uma questão política, não haveriam tantos mortos, igual a gente está vendo aí nos noticiários. E essas mortes são justificadas pelas pessoas que tomaram o partido de não acreditar no Covid, e também pelo governo, como que muitas vezes elas são fraudulentas. Então, o que eu tenho para falar com vocês a respeito dessa constelação do Covid, nessa experiência que a gente teve na constelação da água, foi fenomenal, porque ela veio descrever a importância desse vírus para a nossa tomada de consciência. E aí vocês observarem que quem está nessa frequência de mudança íntima, de reforma moral, a gente vê que a gente teve um tempo a mais para a gente se modificar, né? Então, para nós,
quanto consciência, está sendo um momento de grandeza, né? Então as pessoas que estão ligadas a essa energia de tomar essa grandeza e fazer algo bom para esse planeta, né? Que não somente a questão do Brasil, né? Porque a tomada de consciência foi para todos os humanos, né? Não é só de um público em geral. E aí a gente vê a questão da vacina, só vem confirmar o que foi falado lá, né? Como as vacinas precisam de muito tempo para testagem e muitas vacinas que já foram testadas estão trazendo outros sintomas, não estão fazendo efeito, estão desencadeando outras situações, mostra claramente que o papel da vacina é só mesmo um paliativo, porque a vacina só vai se tornar eficaz, eficiente, quando as pessoas tomarem consciência do coletivo. Então, o Covid, né, nessa constelação, e eu já tinha ouvido quando foi também constelado na China, um chinês, quando estourou o Covid na China, um chinês também pediu uma constelação para ver o Covid na China e apareceu justamente isso, que o Covid estava relacionado ao grande número de abortos e de mães mortas na China, né? Então, como a China tem um controle muito grande de natalidade, muitas pessoas foram mortas ou morreram no parto ou aconteceu muitos abortos. Então o Covid lá na China, ele veio para a cura dos chineses, para poder trazer eles consciência em questão da vida, gente, da questão de deixar incluir essas pessoas do passado no presente e que pare essa situação de controle de natalidade lá. Então essa foi o Covid na China quando foi encomendado. Essa constelação que nós fizemos na água foi justamente sobre a atual realidade do Covid no Brasil. Então o que eu tenho para falar para vocês é que respeitem o vírus. Então, quando os brasileiros entram as terapias holísticas, os brasileiros e o governo começam a olhar para o vírus, a gente vê uma possível mudança de consciência dos brasileiros e do governo, porque vai acarretar muitas mortes, né? Muitas coisas vão acontecer em detrimento desse vírus. E aí, qual a parte que nós escolhemos? Passar por esse vírus reclamando, brigando, ou nós passamos nessa seleção do Covid como pessoas que levantam os outros que estão desanimados, ajudam o outro e nos fortalecemos num propósito muito maior que é para a humanidade, né? Porque nós que estamos aqui, também foi visto lá, nós escolhemos estar nesse momento aqui na Terra. Então nós sabíamos que viria algo muito forte e que nós teríamos que passar por isso, e nós escolhemos. As pessoas que estão desencarnando por conta do vírus, ou elas estão ligadas aos destinos dos ancestrais que morreram em pandemia ou guerras, ou elas estão recuando frente à possibilidade de crescimento espiritual. Então o que eu tô falando com vocês, gente, é física quântica, não tem nada ligado à religião. Então eu estou falando com vocês que a questão do Covid, ela é muito profunda para a humanidade. Então nós devemos respeitar esse vírus como uma forma de nos fazer sermos melhores. Então quando a gente toma essa consciência e faz algo pelo outro e por nós, diante de não se rebelar, de não se frustrar, de não se revoltar achando que Deus está fora disso, não, estão tudo dentro dos desígnios de Deus. Então nesse momento nós escolhemos, né? Nós pedimos ao universo para estarmos aqui, para nós ajudarmos na evolução do planeta e na nossa evolução. E vocês? Qual escolha vocês fazem? Então, gente, é maravilhoso a gente ter consciências dessas questões, né? Existem outras terapias que eu estudo também. 2019 era um ano para ter a Terceira Guerra Mundial, mas graças ao universo bondoso, generoso, que fez com que não acontecesse a guerra e o vírus veio para nos facilitar nessa tomada de consciência, porque através da guerra acontecem muitas coisas que as pessoas acabam tendo que despertar para algo que seja acima delas para poder continuar na vida, porque senão torna muito desesperador. Só que dentro da guerra, o que acontece? As pessoas criam ódio,
né? E a Terra está num momento que não é mais esse momento de ódio. A gente está passando por uma mudança para o amor, para olhar para as coisas da vida com amor, para a natureza como parte de nós, como tudo estivesse tudo interligado. Então, nos propósitos do universo foi modificado esse evento, né, da guerra, Terceira Guerra Mundial em 2019, para a gente receber esse vírus em 2020 como tomada de consciência, porque o vírus viria de uma forma mais branda, fazendo despertar no humano a compaixão, o olhar para as questões do outro e ver que existe algo que não está legal aqui, que é a desigualdade. Quantas pessoas têm muito e quantas pessoas têm nada. Então, a grandiosidade do universo ao trazer esse vírus, é trazer para nós a consciência que não tem como eu avançar sem o meu próximo ir comigo. Então é isso que eu queria trazer para vocês sobre essa constelação do Covid. Foi maravilhosa, trouxe mais esclarecimento enquanto tomada de consciência, de expansão, que nós continuemos firmes no propósito de nos melhorarmos, de trazer algo bom para o nosso semelhante, para o planeta, porque nesse momento somos partes fundamentais de uma grande mudança. Estamos fazendo parte, graças à nossa escolha, nós escolhemos isso para poder nós nos melhorarmos e melhorar a qualidade do planeta, a qualidade da vida dos humanos, porque até hoje muitas coisas têm acontecido que não tem sido legal para todos. E não tem como avançar só com alguns, né? A gente consegue avançar com muitos. Então é isso. E gostaria de falar com vocês que as constelações na água é, mais uma vez, uma revelação enorme da dinâmica oculta que existe na água, né? E existe na nossa vida. Então, esse campo morfogenético que aparece nas constelações da água é o mesmo campo dessa energia que existe nas constelações que a gente faz normalmente no campo fixo. Então, é uma experiência que eu vivi, eu amei, não perde nada por ser online e traz as dinâmicas ocultas que nós precisamos ver. Então é isso, queria trazer isso para vocês, que meu coração se enche de alegria quando eu tomo consciência sobre mais alguma coisa. E é isso que eu teria para falar com vocês. Um beijo, tá?